Só um pouquinho que tá melhor. Gente, então agora a gente vai falar um pouquinho das características dos carboidratos, algumas características bem específicas, né? A gente ouve falar, mas às vezes a gente não define, não entende o que acontece. Então, vocês vão ouvir falar bastante, né, sobre o açúcar redutor. O que é o açúcar redutor? É qualquer açúcar, tá? Na verdade, monossacarídeo, que em uma solução básica apresenta um grupo carbonílico livre, né? Então, ele vai apresentar isso. Normalmente, quando a gente fala no carboidrato disacarídeo, polissacarídeo, oligosacarídeo, eles vão formando anéis, né, na sua estrutura química. Mas o açúcar redutor, ele tem a capacidade de fazer essa mudança, e aí ele acaba se tornando linear, tá? E aí a sua capacidade, então, ele tem uma capacidade de redução, tá? Devido à presença do grupo aldeído ou de um grupo cetona que pode estar presente aí também nas moléculas do açúcar. Acontece em todos os monossacarídeos, em alguns disacarídeos e em alguns oligosacarídeos. As cetonas, né, elas vão ter que entrar em um equilíbrio dinâmico, né, então elas vão ter que estar em equilíbrio, e aí se tornar aldeído para depois poder atuar como açúcar redutor. E aí os açúcares que a gente mais conhece como açúcar redutor são alguns que a gente consome, como, por exemplo, a galactose, a glicose, a frutose, né? Eles são açúcares redutores e a gente tem bastante contato com esse tipo de açúcar. Já os disacarídeos, principalmente disacarídeos redutores, a gente tem como exemplo a lactose e a maltose, tá? E então eles podem esses que são os disacarídeos, eles conseguem se transformar em açúcar redutor por causa dos carbonos anoméricos, né? Então, eles conseguem se converter, por quê? Porque eles vão abrir a sua estrutura e vão formar aí um açúcar redutor. O açúcar redutor, tá? Ele faz parte, ele reage do processo, né, da reação de Maillard. Então, a gente vai falar da reação de Maillard na próxima aula. Então, o açúcar, ele reage com o aminoácido na reação de Maillard, né, que vai acontecer principalmente em momentos que a gente utiliza temperatura, né, e isso automaticamente gera sabor aos alimentos. Então, quando a gente tem a reação de Maillard, que a gente fala depois, ela vai gerar cor característica, sabor característico, e aí ela confere características bastante específicas para o produto, né, quando a gente utiliza temperatura. Então, ela faz o quê? Ela pega o açúcar redutor, que é o monossacarídeo lá, ou disacarídeo, ela reage com o aminoácido da proteína, e aí a gente tem a reação de Maillard, tá? Além disso, os níveis de açúcares redutores, eles nos informam sobre as características da qualidade de produtos como vinho, sucos e cana-de-açúcar, tá? Além, né, de reagir na reação de Maillard, ela também pode atuar como um agente redutor na reação de Benedict, tá? Essa reação de Benedict, provavelmente, vocês vão ouvir falar em análise de alimentos, que é quando a gente faz análise para saber se existe carboidrato ali presente ou não. Então, ela sai da cor azul e vai para a cor cobre. E quando acontece esse processo, é porque tem presença ali de açúcar redutor. Os principais açúcares redutores, então, são glicose, maltose, lactose, os principais, mas a gente tem aqueles outros todos que a gente falou, né? A sacarose, né, como a gente já falou nas aulas anteriores, ela é um disacarídeo. O que é um disacarídeo? É um carboidrato formado por 2 monos. E a sacarose, então, ela é formada por glicose e frutose, né? E ela consegue, apesar dela não ser um açúcar redutor, né? Ela consegue se tornar um açúcar redutor caso haja uma ação enzimática nela, ou uma hidrólise, e aí a separação dos carboidratos, então daí eu tenho glicose, tenho frutose,
e aí automaticamente ela consegue se transformar em um açúcar redutor, tá? Então ela só vai se transformar em açúcar redutor se houver uma ação, né, enzimática ou por hidrólise ácida. E daí eu faço o quê? O que é hidrólise? É a quebra das fontes de hidrogênio ali onde tem água, né? Então eu coloco um ácido, o ácido faz o quê? Com que essa água se desprenda, né? E aí a gente tem essa reação. Qual que é a importância, então, do açúcar redutor? O açúcar, a gente tem, né, o açúcar redutor, ele acaba, o que que ele faz? Então, ele reage com o grupo amino, dos aminoácidos, da proteína, na reação de Maillard, e aí ele acaba desencadeando diversas reações complexas quando a gente cozinha o alimento, que tem presença de carboidrato e de proteína, tá? E aí, esses produtos, tá? Dessas reações, o que a gente tem como resultado dessas reações são diversos. Podem ser tanto benéficos como também tóxicos, como, por exemplo, a acrilamida. Eu creio que vocês já ouviram falar sobre ela. O que é a acrilamida? É uma neurotoxina, então uma toxina que vai atacar o cérebro, tá? Possivelmente cancerígena, que é formada a partir da aspargina e de açúcares redutores quando a gente cozinha alimentos ricos em amido, tá? Em temperaturas elevadas, que é o que normalmente acontece com as batatas fritas. A gente utiliza uma temperatura muito alta para fritar a batata frita e aí ela acaba formando a acrilamida, tá? Uma outra situação é que quando acontecem essas reações, né, benéficas ou tóxicas, a reação de Maillard, a gente tem uma perda do valor nutricional. Então, isso também é importante a gente avaliar se eu quero que aconteça ou se eu não quero que aconteça, tá? E já para avaliar a qualidade do alimento, se eu tenho ali a presença dos açúcares redutores em vinho, sucos e cana-de-açúcar, a gente tem indicativo ali da qualidade desse produto, tá? E se aí eu consigo monitorar essa quantidade, esses níveis, eu consigo ter um efeito positivo na qualidade de venda. O produto que eu vou vender vai ter uma qualidade específica para o consumidor. Tudo bem? E aí a gente também tem um outro produto que é obtido através do açúcar, né? Que é o açúcar invertido. O que é o açúcar invertido? Ele acontece devido ao processo de hidrólise, né, na sua molécula. Então, podendo acontecer por via enzimática, através da invertase, ou por procedimentos físico-químicos, como, por exemplo, a hidrólise com ácido, né, que seria, no caso aqui, o ácido clorídrico. O que acontece nesse açúcar invertido? Quando eu tenho por exemplo, eu tenho a sacarose, né? Ela tem uma rotação, né? Vocês sabem que, na verdade, ela não é plano, né? As moléculas de açúcar ou qualquer outra molécula. Ela não é plana, ela tem mobilidade, tá? Então, a sacarose tem uma rotação de 66,5. Quando eu inverto esse açúcar, ele vai mudar para menos 20, tá? Então, vai mudar ali a sua forma, sua forma de apresentação daquela molécula, tá? O que isso gera? O que isso melhora ou piora? Principalmente, aumenta o sabor doce, tá? E aumenta a solubilidade do açúcar. E a gente usa normalmente o açúcar invertido na produção de balas, biscoitos e até mesmo em recheios, tá? De doces e bolos, por exemplo. Por quê? Porque daí fica mais difícil de acontecer o processo de exsudação ou cinerese da água, tá? Além disso, a utilização desse açúcar no processo de balas, pirulitos e etc., ela previne a cristalização do açúcar. Sabe quando, vamos supor, vocês fizeram uma calda, vou dar um exemplo para vocês pensarem. Você faz uma calda, e aí depois de um certo tempo, às vezes, o que acontece? Ela cristaliza, né? Fica os cristais ali de açúcar. Mas eu não quero que isso aconteça numa bala, em um biscoito. Então, a gente utiliza o açúcar invertido para que não aconteça essa cristalização, tá? Por quê? Porque pode acabar gerando uma consistência arenosa, então ter areias e muito seca, tá?
principalmente em balas comestíveis, tá, gente? Não balas duras, balas mais molinhas. E a função do açúcar invertido nos biscoitos é principalmente garantir maciez ao produto, tá? E dar uma coloração caramelo para esse produto. Aí eu tenho as propriedades dos açúcares, né? Então, quando a gente fala de propriedade, é o que ele pode fazer. Então, a gente tem aí solubilidade. Quando eu falo do açúcar, eu penso como que eu vou misturar esse açúcar e ele vai ser solúvel, né? Então, essa é uma importante característica devido ao quê? A garantir textura e preservar a estrutura ali do produto que você está fazendo. Então, o que o açúcar faz? Ele tem uma capacidade, né, de ligar as moléculas da água, tá? E aí ele acaba alterando, né, a textura daquele produto, mas sem aumentar a atividade de água, que eu creio que a gente já viu também em outras disciplinas sobre atividade de água, mas vocês devem ver agora em química de alimentos, em análise de alimentos também, alguma coisinha vocês devem ouvir falar. Conforme maior ou menor a solubilidade do açúcar em água, ele é utilizado para um determinado produto. Então, eu quero um açúcar bastante solúvel, eu vou fazer um processo. Eu quero menos solúvel, eu vou utilizar em outro alimento, tá? Todos os açúcares, então, são solúveis em água e a sua solubilidade, ela varia de 30% a 80%. Aí eu tenho uma outra propriedade que é a higroscopicidade, tá? Que é o quê? A capacidade que esse açúcar tem de absorver água da atmosfera. Tá errado, é a capacidade do açúcar absorver água, não é de açúcar, da atmosfera. E aí, consequentemente, quem nunca foi pegar o açúcar cristal, que tá lá na prateleira de casa, pegou o açúcar, na hora que foi pegar, estava cheio de pedras, cheio de torrões, né, bastante duros, endurecidos, que aí, muitas vezes, a gente não consegue dissolver aquele açúcar. Às vezes, até utilizando temperatura, dependendo de como ele está, eu não consigo nem dissolver. E essa é uma propriedade que eu não desejo que aconteça, tá? E acontece normalmente devido ao armazenamento inadequado. Coloquei no pote o açúcar, mas não fechei ele de forma ideal, não fechei o pote, coloquei ele muito próximo da umidade, então isso tudo pode auxiliar aí no processo de higroscopicidade, tá? Essa propriedade está diretamente ligada aos grupos hidroxilas, tá? Que são capazes de ligar, então, aí a água às fontes de hidrogênio. E aí, uma coisa bastante importante é que, quanto menor o tamanho dos cristais, mais higroscópicos são o açúcar, tá? O açúcar refinado é mais fácil, então, por exemplo, de hidratar do que o açúcar cristal. Então, quando eu pego o açúcar refinado, eu consigo misturar ele muito mais fácil se eu pegar a mesma quantidade de açúcar cristal. Por que isso acontece? Devido ao seu contato, né? Porque são grânulos bem menores e aí ele consegue absorver água de forma mais rápida. E aí a frutose, ela é o produto mais solúvel, tá? E o mais doce dos açúcares. Então, se vocês quiserem saber de um produto bastante doce, um açúcar bastante doce, é a frutose, tá? E ela tem uma solubilidade bastante específica e bem alta. E aí, uma outra situação também é a cristalização, né? Que é uma das principais características dos açúcares, e essa capacidade de formar cristais torna-se, né, esse açúcar muito importante. Então, quando eu obtenho o açúcar, normalmente, eu obtenho ele, né, de forma industrial, cristalizado ou refinado. E é desejável obter esse tipo de produto, tá? E aí, quando a gente pega, por exemplo, vamos pensar, quem já viu... fugiu o nome do açúcar. Mascavo. Ele parece mais uma farinha, ele não é tão cristal como se eu pegar o açúcar refinado. Se eu pego o açúcar refinado, eu já vejo vários cristais, tá? Então, esse processo de purificação, tá? Que é eu pego a cana-de-açúcar, faço o melado, daí depois venho, faço
todos os tipos de açúcar, até chegar no açúcar refinado, tá? Esse processo vai fazendo com que o açúcar se torne cristalino e se torne esses cristais, tá? E quando esse estado vítreo que a gente tem do açúcar, tá? É o estado amorfo, que é um estado onde o açúcar não tem uma forma específica, tá? E aí, nesse caso, existe uma grande viscosidade, tá? Que automaticamente impede a cristalização desse açúcar. Então, se ele é muito viscoso, eu não consigo cristalizá-lo. E aí, aqui a gente tem um exemplo, tá? De olhando em equipamentos bastante específicos, as formas dos cristais dos açúcares, tá? Então, a gente tem aí alguns modelinhos. Quando eu falo da cristalização, em muitos casos eu não quero que aconteça, eu não desejo a presença desses cristais, tá? Por quê? Porque a gente pode acabar observando esses cristais através do paladar. Então, por exemplo, a gente ter cristais da lactose no sorvete ou no leite condensado, tá? Então, isso eu não quero que aconteça. Uma outra situação é que os cristais, ele acabam conferindo uma textura bastante arenosa, então a gente sente ali a presença daqueles cristalzinhos. E aí, em muitos casos, vai tornar o produto inutilizável, tá? Mas, por exemplo, aconteceu faz 2 semanas. A gente foi fazer brigadeiro, e aí, ao abrir a lata de leite condensado, estava totalmente cristalizado o leite condensado, né? Aí todo mundo, estragou. Não estragou, na verdade, formou ali os cristais, né, de lactose e de açúcar, sacarose, enfim. E aí eu preciso fazer um processo, muitas vezes eu vou colocar uma água, ou um pouquinho de água, um pouquinho de leite, para dissolver aquilo para eu conseguir utilizar. É bem difícil de depois quebrar esses cristais, mas dá ainda para utilizar, tá? Lógico, depende do produto que eu vou usar. Mas, por exemplo, acontece isso na indústria, uma produção inteira cristaliza. Normalmente eles não mandam para vender, tá? Eles reprocessam aquele produto. Então, essa é a primeira parte da aula, né? A gente tem aí, então, as propriedades e características bastante específicas que o açúcar garante, né, para o alimento ou para a produção de outros produtos, tá? Então, acho que a primeira parte é isso.